Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje nós iremos falar de um assunto que você pode estar passando aí na sua residência, na sua casa, que é o problema de ar nas tubulações. Este problema pode ocorrer tanto na água quente como na água fria e traz diversos transtornos para a sua residência. E quais são esses transtornos que podem ocorrer? O primeiro deles é a redução nas vazões. E por que ocorre essa redução na vazão? Porque como o ar se acumula dentro da tubulação em forma de pequenas bolhas, ao invés de você ter aqui uma seção totalmente cheia, uma seção totalmente cheia de água, tendo uma vazão completa, você vai ter aqui uma redução desta seção. Vejam aqui no modelo, boa parte da tubulação está preenchida com ar, isso faz com que a seção útil para a água seja reduzida. E com isso nós teremos aquele efeito de banho pinga-pinga, aquele efeito de banho que não tem aquela vazão favorável. Outro problema que nós iremos ter é o chuveiro queimando a resistência. Para você que tem máquina de lavar, caso essa vazão também não seja suficiente, corre muito risco da sua máquina de lavar roupas queimar. Então essas são as principais consequências aí da redução na vazão em consequência de ar nas tubulações. E aí agora nós iremos entender como é que surge esse ar, como é que ocorre o problema do ar nas tubulações. E nós temos duas principais causas que irão gerar esse problema. E a causa número 1 é a falta de água. Se por algum motivo a concessionária que te fornece água deixar de fornecer essa água por um período prolongado e a sua caixa secar, consequentemente irá entrar ar em toda a sua tubulação. Então, essa é a primeira maneira de ocorrer a entrada de ar na tubulação. A segunda maneira de ocorrer a entrada de ar na tubulação é o que a gente chama de pressões negativas. E o que são essas pressões negativas? É quando a sua tubulação tem um formato não favorável, que a gente chama de efeito sifão. E eu já vou demonstrar agora mesmo para vocês na prática como é esse efeito sifão. E esse efeito sifão faz uma pressão negativa e faz com que surjam essas bolinhas de ar dentro do cano e elas vão se acumulando. E o efeito sifão, ele é duplamente perigoso. Primeiro, com que ele faz surgir as bolhas de água, e o segundo, que o sifão ele funciona como uma prisão para essas bolhas de ar. É muito difícil você tirar o ar de uma tubulação que está tendo o efeito sifão. E agora vamos entender como a gente pode evitar essas duas causas. Neste primeiro exemplo, se as suas bolhas de ar estão sendo geradas por falta d'água, a maneira correta de você resolver é você fazendo uma caixa d'água maior. Uma caixa d'água que seja capaz de suprir todos esses dias aí que você fique sem água devido à concessionária. E se você tem esse problema do efeito sifão, ele é bem mais complicado. E por quê? Porque você terá que fazer algum ajuste no traçado da sua tubulação. Por isso é muito importante durante a construção você ficar extremamente atento para não gerar esse efeito sifão em nenhuma tubulação. E como é esse efeito sifão? Vamos ver agora. Toda tubulação de água fria ou de água quente é composta de trechos retos e de trechos onde você precisa fazer algumas curvas. Como é que surge o efeito sifão? É justamente quando você faz esse traçado totalmente errado na sua tubulação, que é quando você sobe, faz um trecho reto e volta a descer com essa tubulação. Então, isso aqui nada mais é do que o sifão e o efeito sifão. Então, neste ponto aqui que ficou elevado, vão surgir bolhas e essas bolhas dificilmente vão sair daqui. Provavelmente você vai ter que injetar aqui alguma água sob pressão, alguma bomba, para conseguir empurrar as bolhas. O próprio fluxo de água da caixa d'água, ele não consegue tirar essas bolhas daqui, porque quando as bolhas começam a descer, o próprio efeito da gravidade faz com que elas subam novamente e fiquem presas aqui nesta tubulação. Então aqui está, pessoal, um exemplo de quando as pessoas erram e formam sem querer esse efeito sifão. Nós temos aqui uma residência, uma residência comum. Aqui tem a nossa caixa d'água, então a tubulação desceu aqui para a caixa d'água. Suponhamos que aqui seja uma cozinha
Então a pessoa colocou aqui o primeiro ponto de água, onde vai ser a torneira da pia aqui da cozinha. E aí, por algum motivo, ela necessita de um ponto de água do outro lado, mas nesse local tem uma janela. Então vamos supor que nesse ponto aqui, eu preciso colocar um filtro. Qual é a maneira errada de você fazer o traçado dessa tubulação e gerar o efeito sifão? Caso você cometa o erro de vir com a tubulação e fazer o desvio aqui desse obstáculo, o desvio dessa janela pela parte de cima, e é muito comum as pessoas que não entendem fazer isso, então você subiu com a tubulação, teve um trecho reto e desceu com a tubulação. Então, você acabou de gerar aqui um efeito sifão e que irá, com certeza, fazer a entrada de ar na sua tubulação, irá gerar ar nessa tubulação. Qual seria, então, uma maneira correta de você não ter esse efeito sifão? Como você nunca pode ter esse formato de U invertido, você tem que fazer o contrário, você tem que sempre tentar fazer o desenho de um U normal. Então você pode descer aqui um pouco mais a sua tubulação, ir com ela reto e subir novamente. Então nós temos aqui a maneira correta, que é formando um U. O U não vai gerar o ar na tubulação. Então nunca devemos fazer esse formato de U invertido, sempre priorizar esse efeito aqui de U normal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, deixe aí o like nesse vídeo e se inscreva no canal Vida Engenharia. Nós estamos se aproximando dos 500 mil inscritos, então é muito importante a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!